Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido, que brilha no setor da educação, brilhou no setor de turismo e é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco. Doutor José Ricardo, como é que vai a situação das escolas particulares? João, a situação hoje é uma situação crítica, difícil, né? Porque nós estamos vendo o terceiro momento de escola com a retomada ao presencial e, ao mesmo tempo, ao esquema híbrido. Então, na verdade, a escola particular este ano, e a educação como um todo, a educação básica, está vivendo o seu terceiro momento hoje. Com isso, nós já temos escolas que não retornaram e outras que não retornarão ao presencial. Das 2.400 escolas, hoje, nós já temos 200 escolas a menos que não retornaram com as aulas presenciais. Mas por que não retornaram? A situação financeira? Sim, porque nós tivemos, principalmente dessas escolas, das 2.400, 80% são de escolas que só têm educação infantil e o fundamental até o 5º ano. Então, como esses foram os segmentos mais afetados, automaticamente isso se somou com a inadimplência e aí não houve solução. Olha, é uma pergunta curiosa. Estão abriram primeiro shopping center, restaurante, e shopping center, restaurante, as praias, tudo aberto e as escolas fechadas, está certo? Foi isso que provocou justamente em nós essa ira santa, não é? De a gente ir à rua, como nós fomos 2 vezes, para protestar contra essa situação. Diferentemente da Europa, que foi que a Europa fez? Agora, no segundo momento, lockdown para lá e para cá, um dos segmentos que ficou funcionando, qual foi? Escolas. Por quê? Porque se valoriza a educação, se sabe o peso da educação na vida de uma pessoa, na transformação que provoca no ser humano. Olha, basicamente o senhor conhece do assunto porque foi professor há muitos anos. Ensinar remotamente é a mesma coisa de olho no olho? Não, é muito diferente. Porque o ensinar e aprender, não é? Isso tem uma alquimia, não é? Uma química que é muito importante. O professor, ele não se limita a uma tela. O professor, na verdade, ele ali, naquele ambiente de aprendizagem, ele tem o conhecimento de cada aluno seu e, consequentemente, essa relação interpessoal, afetiva, ela é muito significativa. Agora, o remoto, o híbrido veio para ficar. Esse veio para ficar e é claro que a coisa vai evoluir e os professores estão evoluindo dentro desse processo. Mas veio por causa da pandemia ou já viria? Viria, mas não com a forma que veio com a pandemia. Agora, já tem muitas escolas do ensino remoto. Eu vejo aí no interior, faculdades, não sei o quê. E é a mesma coisa, não é, né? É não, João. Agora, o ensino à distância, o EAD, não é? E a cultura digital, o ensino de base remota, é algo que é uma realidade mundial. E para dar agilidade ao processo educacional, para fazer com que abranja o planeta, vai ser muito importante o ensino de base remota. O doutor Zé Ricardo, as escolas, eu digo as escolas de Pernambuco, que o senhor é presidente do sindicato, estão preparadas para receber os alunos? João, eu lhe digo que as escolas começaram a se preparar em junho, julho. Em julho, a grande maioria das escolas já começaram a se preparar. Adotaram protocolos de grandes grupos de saúde do país e daqui, de Pernambuco. Hoje eu digo a você que as escolas estão prontas, na sua grande maioria, aquelas que verdadeiramente vão voltar, elas estão prontas para receber os seus alunos, com todos os cuidados. Doutor Zé Ricardo, a sua profissão, o professor sofreu muito? O professor, não digo as escolas, o professor. Eu diria que foi uma das profissões que mais sofreram o impacto de mudanças. Por quê? Porque, na verdade, o professor tinha todo aquele rapport, tinha todo aquele contato, não é? Pessoal, pessoa a pessoa, dentro da sua sala de aula, e ele teve que ir para uma tela e manter essa interação. Então, o impacto foi muito grande. E agora, em que ele está trabalhando com 2 públicos? Ele trabalha com um público que está na tela, no remoto, e, ao mesmo tempo, aqueles alunos que estão cá no presencial, o híbrido. Então, imagine,
A transformação que isso está acontecendo, muito grande. Tem as dores, agora, também se olharmos para frente, tem os sabores. Agora, o número de alunos menor nas salas foi uma coisa boa ou ruim para o professor? Muito importante que acontecesse assim, pouco a pouco, certo? Você hoje tem um contingente de no máximo 20% dos alunos de uma turma. Isso vai crescendo e, ao mesmo tempo, o que é que vai acontecendo? As escolas vão conseguindo ajustar o seu corpo docente a esse novo modelo, que é o modelo híbrido que aí está. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o professor José Ricardo sobre a volta das escolas particulares. Doutor José Ricardo, o senhor é a favor ou é contra aprovar todo mundo e passar para outro ano letivo? Olha, João, eu tenho minhas restrições com relação a isso, porque isso cria uma facilidade desnecessária, certo? Eu acho que tem que haver muito empenho das escolas para que seus alunos sejam aprovados, isso sim. Agora, você ir para outra ponta e dizer que ninguém vai ser reprovado, eu acho isso muito estranho. O esforço tem que ser da escola. Agora, também tem que haver o esforço do aluno para percorrer o que eu chamo de conteúdos estruturantes de cada série. Isso vai ter que acontecer. Mas, por exemplo, os colégios têm condições de dar todo o material didático durante o ano, com essas suspensões? Olha, na verdade, já o remoto trazia, não é, essa programação, esse conteúdo programado, com os cuidados, como eu disse, de você estar sempre retornando aos conteúdos que a gente chama assim de fundantes. São aqueles sem os quais você não vai à frente, certo? Nem na mesma série, nem adiante. Então, tendo esse cuidado, você vai percorrer. Haverá lacunas? Claro que haverá lacunas. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Haverá perdas? Sim, mas a perda maior seria travar um processo de ensino-aprendizagem. Aí seria irreparável. Já é difícil, mas ficaria irreparável. Como é que as escolas estão se comportando em termos de cobrança da mensalidade? Estão diminuindo? Diz que tem escola que está aumentando, ou é fofoca, fake news? João, na verdade, todas as tentativas de padronizar desconto, todas elas não deram certo e nem poderiam dar. Porque cada escola tem uma realidade. Então, como é que você pega e faz um corte universal? Por isso que não daria certo. E a justiça em Pernambuco e no Brasil, certo? Colocou-se favoravelmente a essa postura de não um desconto, vamos dizer assim, retilíneo, mas sim o desconto vindo à família, então no contato individual, escola e família. E foi verdadeiramente o que aconteceu. E realmente hoje na educação é fundamental o Enem, né? E como é que as escolas estão vendo o Enem, que vai ser em janeiro, né? Olha, esse ano, com as perdas, as lacunas que se sentem, não é? Nós vamos ter um Enem, eu acredito, com resultados que merecem uma análise bem detalhada, sabe? Bem detida. Agora, analisando o próprio Enem, eu acho que é um exame que é nacional, que é uma tendência no mundo inteiro. Você tem exames nacionais no mundo inteiro, você tem exames internacionais, como é o caso do PISA, não é? Então, eu acho que a tendência é esta. O aluno de Pernambuco ele está se preparando não para a universidade apenas aqui em Pernambuco, ele está se preparando para concorrer no Brasil inteiro, não é? E eu acho que isso é muito importante. E as escolas estão se preparando para isso. Agora, o senhor há de convir que é uma realidade que alguns alunos, principalmente os alunos das escolas públicas, não têm a mesma condição. Tem aluno que não tem um celular com acesso à internet, não tem um computador, e como é que vai estudar? João, isso é uma questão que é um ângulo da questão, porque isso, claro, isso acelera e abre mais o fosso social, mas o fosso social estará muito mais aberto se você travar para porque a privada ela vai continuar a andar, com todos os percalços que ela tem. Então, se você trava esse outro lado, esse fosso vai
se ampliar mais e mais. Há ilhas de excelência, você sabe muito bem disso, que existem escolas de referência do governo do estado de Pernambuco, que são excelentes escolas. A Cícero Dias, Ginásio Pernambucano, N escolas que são de excelência. Cada município tem uma escola de referência no estado de Pernambuco. Tem os municípios do interior, então? Todos eles. É o centro da cidade, essa escola de referência. Tem uma importância capital, não só na parte educacional, na sociocultural. É muito importante como afirmação de cidadania. Cada escola de referência dessas no município pernambucano. Doutor Zé Ricardo, é muito ruim mentir. O senhor me disse que vai fechar 200 escolas em Pernambuco, é verdade isso? Já. Já fechou? Já fecharam. 200? João, eu lhe digo o seguinte, vejam, eu tenho em Pernambuco escolas até 200 alunos, das 2.400 eu tenho 80%. Isso quer dizer o quê? 2.000 escolas, 2.000. Eu tenho 400 escolas restantes que variam entre 300 e 500, eu tenho em torno de 320. E no máximo eu tenho 60 escolas em Pernambuco com mais de 1.000 alunos na rede privada. Ninguém acredita nisso, mas é verdade. E a rede privada responde por 420.000 alunos da educação básica no estado de Pernambuco. Então, como vão sobreviver essas escolas? Com um papel importantíssimo na periferia, nos subúrbios, porque o que vai acontecer é a superlotação das escolas públicas. As creches, o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, nas escolas municipais, públicas, elas vão ficar com uma demanda altíssima. Por quê? Porque essas escolas que tinham um trabalho inestimável dentro dessas comunidades, simplesmente elas estão fechando e vão fechar mais. Doutor Zé Ricardo, seu lado professor também. Para o aluno, uma troca de escola é muito ruim, né? São os colegas, são os professores. João, olha, eu digo a você que isso hoje não é mais uma coisa do outro mundo. Eu acho que a escola é um lugar de você se sentir feliz, bem, certo? Então, você tem que ter bem-estar para aprender. Você tem que ter um socioemocional mais equilibrado para você desenvolver suas habilidades. Então, é muito importante que você se sinta bem na escola que você efetivamente estuda. Porque no nosso tempo de aluno, tinha umas escolas PP. PP não é partido, não. É pagou, passou, né? O cara levava a pau. Ela nem sei essa palavra, levar a pau deve ser velho, né? Era. Mas levava a pau e ia para essas escolas. Tinha umas 2 ou 3 aí. Era. Você fazia a recuperação, não é? E você, no final de contas, era aprovado. Aí tinha o diploma para fazer vestibular, né? Tinha. Muita gente ia fazer o famoso artigo 99, não é? Ia para João Pessoa, aqui tinha um centro também de supletivos, é o chamado supletivo, né? Mas isso está aí, está perdido um tanto quanto no tempo, propriamente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Zé Ricardo Diniz. Vamos continuar conversando com o professor Zé Ricardo Diniz. Vamos fazer uma pausa em educação para falar de turismo. O senhor foi um excelente presidente da Impetu, da administração de Silvio Costa Filho. Saudade do turismo? Foi uma experiência boa, não é? Na minha vida eu costumo não ter saudades daquilo que eu fiz, não é? E naquilo que eu concluí como trabalho, certo? Em educação eu estive em sala de aula há 42 anos. No último dia que eu dei aula, disse, eu saio sem sentir saudades. E até hoje, se você me perguntar, você tem vontade de voltar à sala de aula? Não, não tem. Cumpri meu papel lá. Eu acho que no turismo também planejamos muito, deixamos uma estrutura de planejamento, de comunicação muito bem elaboradas e que foram úteis para os gestores posteriores a nós. Agora, voltando à educação, eu quero aproveitar e pedir para o senhor ajudar quem vai fazer o Enem. Dê 3 dicas para a pessoa fazer uma boa redação. 3 dicas. Olha, para a redação do Enem, primeira dica,
Você não vai inventar um gênero textual, não. Você só vai poder fazer um texto dissertativo argumentativo. Que é isso? Que é Traduza. isso? Você vai ter uma introdução, vai ter lá o tema. Certo? Por exemplo, hoje em dia... A pandemia nas escolas. Vamos falar agora, por exemplo, a pandemia nas escolas. Aí você vai colocar uma introdução situando o tema, certo? E você vai desenvolver um conjunto de ideias, certo? E lá você vai colocar os prós e os contras, por exemplo, né? As perdas e ganhos desse momento. E na conclusão, você poderá concluir que, apesar das perdas, houve, na verdade, aprendizagem. A educação continuou viva dentro das escolas. Então, agora, o texto tem parágrafos, você tem que fazer isso com correção gramatical. Não vai inventar, não é? Não vai inventar. Esse é o grande segredo, certo? E você tem na internet N cursos que trazem justamente como você aprender a argumentar, não é? As leituras que você deve fazer, os sites que você deve frequentar. Então, há muita coisa que vocês poderão utilizar para fazer uma redação que lhe valha 7, 8. Se você quiser chegar a 10, aí é outra história. Se chegar a nota 1000, é outra história. Mas você fica... Qual é a história? Que história é? A história é a sua história escolar, não é? Você vir num processo de redigir crescente, não é? Desde o seu fundamental, chegando ao médio, e você sempre aprimorando o seu trabalho redacional. Aí é uma história de vida escolar. Agora, o senhor estava me dizendo que nunca se escreveu tanto na vida, mas tem essa linguagem da internet, né, que abrevia tudo. É preciso cuidar também, né? Também. Eu acho que linguagem, João, é muita adequação ao que você pretende comunicar, certo? Então, se eu estou no meio informal, eu vou usar a língua na sua vertente informal, certo? E agora, se eu estou diante de um público seleto, socialmente, que exige de mim um conhecimento da norma culta padrão, não é? Um português padrão, por que assim também eu não me comunicar? Eu acho que a grande capacidade do comunicador é você conhecer o público a quem você vai se dirigir. E aí você modula o seu discurso, a sua linguagem, não é, adequada àquele ambiente. Aí voltando para as escolas, qual é o feeling do senhor? É tudo em inglês agora, o feeling, a posição do senhor em relação como será o ensino nas escolas privadas em 2021? A escola já não é a mesma em 2020, em 2021 ela será uma outra escola, certo? O híbrido, como eu disse, veio para ficar, vai ter que entrar no planejamento das escolas, agora, no planejamento do ano letivo. E não pensemos que a pandemia vai voar num estalar de dedos. Não, nós vamos começar o ano letivo no comecinho de fevereiro, certo? Com passos ainda que precisam ser dados, ainda num mar cheio de incertezas. Cheio de tubarão. Cheio de tubarões, ainda com grandes tempestades, mas eu tenho certeza de que a escola é um dos pontos mais seguros para educar crianças e adolescentes para enfrentar uma pandemia. Em todos os níveis, né? Primeiro grau, segundo grau. Em todos os níveis. Faculdade. Eu diria na educação básica, que é a base, como se diz, da educação básica, não é? Da formação do cidadão, eu digo a você que não há espaço melhor. Ninguém, não precisa de fiscais em escola. Engraçado, quem é que vai fiscalizar as escolas? Ora, é tranquilo, os pais. Precisa de mais fiscais do que os pais, cada um deles observando a escola, todo mundo, não é? Todos os meios de comunicação, qualquer caso na escola é um clamor nacional. Então, a escola tem consciência disso, tem responsabilidade para isso e é o melhor local. Eu volto a dizer, não é por acaso que a Europa manteve a sua educação básica, a infantil e a fundamental, funcionando, porque é lá onde as crianças e os adolescentes eles estão mais protegidos. A escola em que o professor Zé Ricardo trabalhou, aliás, foi dono também da Contato, né? Não é a escola de hoje, não? Mudou? Mudou muito, mudou muito. Naquela época você tinha a escola onde o professor era o comunicador de massas. Hoje, ele se comunica com grandes públicos e distintos, mas ele tem uma característica, ele tem que personalizar a sua comunicação. É uma coisa interessante. Daí as plataformas adaptativas,
não é? Em que você atende a uma multidão, vê o número de seguidores, João, de qualquer celebridade dessas. São milhões, não é, de pessoas. Como é que ele consegue dar conta desse feeling, uma equipe que ele tem, não é? De conseguir atingir a cada grupo, como atender, não é? E depois que inventaram essa história de algoritmo, não é? Aí a vida nossa passou a ser um grande Big Brother. Mas, em resumo, o senhor é otimista. Muito. Vejo com muito entusiasmo essas mudanças. Eu, aos 70 anos, eu me sinto entusiasmadíssimo diante desse novo momento da educação, porque é um desafio enorme a gente continuar tendo como grande missão transformar a vida das pessoas. Nós queremos agradecer ao professor Zé Ricardo essas informações sobre a volta das escolas e também relembrar o tempo que ele brilhou no turismo. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.